teorias de aprendizagem, continuando nosso processo de discussão sobre as teorias de aprendizagem aqui na disciplina do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Hoje, a nossa intervenção tem como objetivo apresentar a pedagogia de Paulo Freire, esse pedagogo brasileiro, e reconhecer a aplicabilidade da sua pedagogia no processo de ensino e aprendizagem de física. Bom, rememorando, nós vimos nas últimas aulas, nas últimas intervenções, duas formas de enxergar, principalmente norteados na obra de Moreira, as teorias de aprendizagem. Vimos o comportamentalismo, cognitivismo, vimos que as principais características do cognitivismo é a aprendizagem por condicionamento, a partir de estímulos, respostas e o reforço. Vimos o cognitivismo como principal característica a cognição, a construção do conhecimento, linguagem, pensamento, memória, puxando pelo cérebro. E agora vemos um autor que tem como foco principal a teoria de aprendizagem humanista, que tem como foco principal, característica principal, o ser humano. Por isso, o ato de ser humanista. Então, humanista, por característica, é cognitivista, porque leva em conta a cognição, o pensamento, mas também leva em conta ideias, valores, sensações, sentimentos, a aprendizagem na sua forma afetiva, as conceituações e as reflexões acerca daquilo que aprende. Então, dentro do humanismo, dentro dos vários autores humanistas, vamos hoje conversar um pouco sobre Paulo Freire. O professor Paulo Freire nasce em Recife, no ano de 1921, e falece em maio de 1997, aos 76 anos de idade. Formou-se em Direito, mas se notabilizou pelo seu trabalho na alfabetização de adultos. A sua experiência inicial no processo de ensino foi na alfabetização para adultos. A partir do seu pensamento e da sua forma de trabalhar na educação, em 1964 foi exilado. Em 1967 escreve o livro Pedagogia do Oprimido. Exilado, dá aulas nos Estados Unidos, na Suíça, no Chile. Com uma abertura política, volta ao Brasil em 1980 para ser professor da Unicamp. Foi secretário da Educação da cidade de São Paulo durante a gestão da prefeita Luiz Erundina. Nesse período criou o MOVA, Movimento de Alfabetização. Em 1991, funda em São Paulo o seu instituto, o Instituto Paulo Freire. Paulo Freire é um dos
principais pesquisadores na área de ensino do mundo. Um dos especialistas mais citados no mundo. Um dos homens mais premiados na área da educação no mundo, superando a marca de 48 prêmios, dos quais 35 doutorados honoris causa em universidades do mundo inteiro. Aliás, vale ressaltar, nas principais universidades do mundo inteiro. Eu costumo dizer que, enquanto muitos se orgulham em dizer que estudaram em Harvard, nós podemos, como brasileiros, nos orgulhar em dizer que Harvard estuda Paulo Freire. Inicio a nossa preleção sobre Paulo Freire um texto do próprio, no qual ele cita: posso não aceitar a concepção pedagógica deste ou daquela autora, e devo inclusive expor aos alunos as razões por que me oponho a ela. Mas o que não posso, na minha crítica, é mentir, é dizer inverdades em torno deles. O preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com sua retidão ética. É uma lástima qualquer descompasso entre aquela e esta. Formação científica, correção ética, respeito a outros, coerência, capacidade de viver e de aprender com o diferente, não permitir que o nosso mal-estar pessoal ou a nossa antipatia com relação ao outro nos façam acusá-lo do que não fez, são obrigações a cujo cumprimento devemos humilde, mas perseverantemente nos dedicar. Paulo Freire. Como vocês leram A Pedagogia da Autonomia, e eu propositadamente solicitei que vocês lessem esse livro e não a obra fundamental, a do professor Marco Antônio, para a discussão de Paulo Freire, faz-se necessário discutirmos a sua concepção educacional antes de irmos à sua obra, para que vocês entendam melhor e aí encaixe o porquê da obra. Depois a gente discute qual o significado da leitura do livro em si. Então, Paulo Freire está fundamentado numa pedagogia que ele chamou de pedagogia da libertação. Para ele, a sociedade, o mundo, divide os homens, a educação, divide os homens em duas classes: os opressores e os oprimidos. Aqueles que detêm o poder, que oprimem aqueles que de alguma forma não o têm. Então, em sua pedagogia, ele divide a educação entre bancária e dialógica problematizadora. A educação bancária foi o termo que ele utilizou para, metaforicamente, pensar: o que fazemos quando depositamos num banco o dinheiro? Queremos, no futuro, retirar esse dinheiro
com juros e correção. Então, quando ensinamos a partir da educação bancária, o que queremos é que o conhecimento que depositamos na cabeça do educando, no cognitivo do educando, a gente possa depois, com juros e correção, se é que podemos falar assim, pegar de volta. Como, por exemplo, na avaliação. Para ele, esse tipo de educação não é adequada. Para ele, a principal educação, a principal forma de educação é aquela em que dialoga e problematiza aquilo que se quer ensinar. Para que exista uma educação dialógica, é necessário que exista uma relação entre aquilo que ele chamou de educador, aquele que ensina, com o educando, aquele que aprende. Se não houver uma relação, não temos um diálogo. Notem que vemos aqui, por exemplo, a essência de princípios de alguns autores que já vimos anteriormente, como, por exemplo, na educação bancária, um exemplo muito próximo daquilo que a gente chamou de aprendizagem mecânica no Roosevelt. Relação educador e educando, uma relação muito próxima daquilo que nós chamamos de mediação cognitiva no Vygotsky. Para Paulo Freire, a educação dialógica ela deve estar sempre na busca de temas geradores. Então ele trabalhava com temas geradores. A sua experiência era qual? Era alfabetizar camponeses e a partir da lida, a partir dos elementos do dia a dia, do cotidiano, daquilo que os camponeses lidavam no seu trabalho, ele gerava temas. E a partir desses temas, ele problematizava e ensinava. Ou seja, os temas geradores, eles vão trazer 3 etapas para o ensino, que é a investigação, a tematização e a problematização. Ora, o que tem a ver, então, Paulo Freire com aquilo que a gente faz na física? Gente, problematização no processo de ensino e aprendizagem da física para tematizar e investigar determinados fenômenos como temas geradores podem facilitar o diálogo na relação entre educador e educando, diminuindo essa distância que existe entre o processo pedagógico que se faz todo ou toda a disciplina de física. A pedagogia da libertação, ela parte de uma educação permanente, não memorística, aquela que você aprende para determinada prova e depois esquece. E essa educação permanente, então, permeia de um elemento afetivo, que aí o próprio Paulo Freire cita que requer amor, mas requer uma consciência crítica. Consciência
crítica. E aqui eu venho trazer a verdadeira justificativa de eu ter solicitado para que vocês lessem o livro Pedagogia da Autonomia e não o texto do Marco Antônio para Paulo Freire. É ler algo para que desperte a consciência crítica acerca da nossa prática. E aí, com certeza, alguns de vocês, quando a gente iniciar a discussão, poderão perguntar. Mas aqui cita muito o educador. Problematiza muito o educador. A gente pouco vê o educando. Porque ali é uma obra a qual ele vem trazer uma discussão acerca da profissão, do elemento consciente e crítico do professor. E essa consciência é que eu gostaria de gerar a partir dessa discussão que nós teremos agora sobre a pedagogia da autonomia. Um termo que aparece diversas vezes na pedagogia da autonomia e que com certeza vocês viram bastante. Pensar certo. Existe pensar certo, pensar errado? O que é que ele quer dizer com isso? Vamos ouvi-lo para saber realmente o que é que ele quer dizer com isso. Pensar certo é saber que ensinar não é transferir conhecimento, é fundamentalmente pensar certo. É uma postura exigente, difícil, às vezes penosa, que temos de assumir diante dos outros e com os outros, em face do mundo e dos fatos, ante nós mesmos. Então, pensar certo, para Paulo Freire, não é um ato, mas sim uma atitude de transformar a sua prática do pensar em ensinar a partir da postura de transferir conhecimento para uma postura do assegurar conhecimento. A partir de toda uma postura crítico-científica dentro da sala de aula, com características que nós vamos ver a partir de agora. Por quê? Porque na sua pedagogia da autonomia, ele deixa claro que existem três princípios para o ato de ensinar. É a primeira, e logicamente óbvia, talvez a mais óbvia de todas, não há docência sem discência. E logicamente vocês devem ter pensado, poxa, mas é lógico, como é que pode existir professor sem um aluno? Ou o aluno sem o professor? Vamos discutir. Ensinar não é transferir conhecimento. Transferir é um ato da educação bancária. Ensinar é uma especificidade humana. Então, o ato de ensinar está permeado por esses três princípios da sua obra da pedagogia da autonomia. Não há docência sem discência. As duas se explicam e seus sujeitos
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina ensina alguma coisa a alguém. O outro processo é o ensinar, não é transferir conhecimento. Para Paulo Freire, é preciso, sobretudo, e aí já vai um desses saberes para eles indispensáveis, que o formando, desde o princípio da sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Para Paulo Freire, quando o professor entra em uma sala de aula, ele deve estar aberto a indagações, a curiosidade, a pergunta dos alunos, as suas inibições, porque ele precisa ser um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da sua tarefa, a de ensinar e não a de transferir conhecimento. É preciso, e insisto mais uma vez, que o saber necessário ao professor é que ensinar não é transferir conhecimento. Não apenas precisa de ser aprendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser, mas também precisa constantemente aplicar e testemunhar aquilo que vive enquanto ensina. O outro princípio é que ensinar é uma especificidade humana. Uma das significativas vantagens dos seres humanos é de se terem tornado capazes de ir mais além de seus condicionantes. É a força criadora do aprender, de que fazem parte a comparação, a repetição, a constatação, a dúvida, a rebeldia, a curiosidade. Elementos que só o ser humano sente. Elementos que somente o ato de ensinar, então só o ser humano ensina. Então eu peguei cada um deles e coloquei dentro dos seus condicionantes. E Paulo Freire fala cada um deles. Eu vou tentar falar rapidamente cada um deles, porque o importante é a nossa discussão sobre estes condicionantes. Primeiro, não há docência sem discência. Rigorosidade metódica. A importância do papel do educador está na certeza que faz parte da sua tarefa, enquanto professor, ensinar o conteúdo. Então, faz-se necessário pensar certo na rigorosidade metódica a qual deve-se ensinar física. O método da física, os princípios da física, os elementos da física. Sempre se pergunta e sempre se tem uma questão que é possível ensinar física sem fórmula?
Ora, a fórmula faz parte da construção do significado na física. O que não pode ficar jamais fora do processo de ensino e aprendizagem da física. Porém, não podemos levar a fórmula como um potencial elemento de memorização e matematização da física, impossibilitando criar um caráter crítico ao elemento físico em que ela traz. Então, essa rigorosidade metódica, ela é importante, mas tem que trazer condições para que a gente possa aprender criticamente acerca daquilo que estamos ensinando. O segundo condicionante é a pesquisa. E aí reafirmo aquilo que eu já devo ter dito algumas vezes para vocês. Não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. Quem desalinha um do outro está completamente errado. Quem acha que pode ser professor sem pesquisar a sua própria prática, está sendo um professor que não avalia o seu processo pedagógico. Quem é um pesquisador que não avalia o seu trabalho, está sendo um professor bastante inadequado àquilo que faz no seu laboratório. Então, enquanto ensino, faz-se necessário buscar, procurar e continuar procurando as indagações necessárias para entender como ocorre o processo. Até porque a pesquisa é o ato de conhecer o que ainda não é conhecido e comunicar e anunciar a outros aquilo que você acabou de descobrir sobre aquilo que você não conhecia. Respeito aos saberes dos educandos, óbvio, pelo próprio texto. Não significa fundamentar o seu aprendizado, o seu ensino, aquilo que o aluno traz. Até porque nem tudo aquilo que ele traz é saber. O importante é você observar que é necessário que você tenha respeito aos saberes dos educandos e utilizá-los quando o forem adequados. Criticidade. A curiosidade como inquietação indagadora, aquilo que a gente perde enquanto adulto, mas tinha muito enquanto criança. Mesmo que de uma forma ingênua, quando criança. Agora não mais de forma ingênua, mas buscar verbalizar a pergunta. Procurar o esclarecimento sobre o fenômeno. Não haveria criatividade sem a curiosidade. E, logicamente, a curiosidade leva à criticidade.
Outro condicionante, ética e estética. A estética vem do fato de valorizar, como o próprio Freire diz, a boniteza do ato de ensinar. Ora, se a gente respeita o nosso educando, é necessário que se respeite a forma que se trabalha o conteúdo ao ser humano, a estética daquilo que fazemos. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito que se dá aula. E a ética, porque quando nós ensinamos, não podemos ser alheios à formação moral, ética do nosso educando. Lembrar sempre que educar é substantivamente formar. Sei que o processo de educação é um processo ao qual está muito ligado às relações familiares, sociais, mas dessa relação também faz a escola. Corporificação das palavras pelo exemplo. Talvez achemos estranho, mas o professor que ensina para Paulo Freire e que pensa certo, não pode levar a cabo aquela frase que nós algumas vezes já escutamos de nossos pais: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Então, quem pensa certo está cansado de dizer uma coisa e fazer outra. Então, é necessário corporificar as palavras, solidificar as palavras pelo exemplo, pelo fazer, e não mais somente pelo falar. Esses dois elementos se completam, que é o risco e aceitação do novo e a rejeição a qualquer forma de discriminação. Por quê? Com toda e qualquer forma de processo, o novo dá medo. Então, todos aqueles que começam a trabalhar na educação de uma forma diferente vai sofrer o risco da aceitação do novo e a rejeição à sua forma de trabalhar. Solução disso? Não há inteligibilidade que não seja comunicação e que não se funda com um diálogo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Para Paulo Freire, a aceitação do novo e a rejeição da sua teoria podem ser melhor trabalhadas a partir do momento que você dialogar com os seus alunos o potencial que isso tem. E esperar e aguardar que isso venha a dar certo, porque não vai ser algo instantâneo, nem vai ser algo do dia para a noite. Crítica sobre a prática implica discutir, avaliar a sua própria prática de uma forma
construtiva. Para isso, acredito que seja necessária uma formação permanente dos professores, para que essa reflexão crítica exista. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a prática de amanhã. Vemos N pessoas falando que a educação brasileira está ruim, que os dados são ruins, que nos últimos anos está péssimo. N elementos falam isso. Mas onde estão os dados para se fazer uma reflexão crítica e adequada? E onde estão os elementos para modificar isso aí? Por último, nesse elemento, identidade cultural. Uma das tarefas mais importantes da prática educativa crítica de Paulo Freire é propiciar as condições em que os educandos e suas relações uns com os outros, e com o professor também, ou com a professora, sejam uma experiência profunda de se assumir como um cidadão, como um ser social, histórico, pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos. Ou seja, é uma assunção do ser humano. É um ser que, por si só, defende-se como algo importante em todo o processo, ou no mundo como um todo. O outro item será: ensinar não é transferir conhecimento. E aí temos os nossos condicionantes. Cada condicionante desses são elementos próprios da nossa prática pedagógica enquanto professores. Parece até um receituário para todos nós. Primeiro, consciência do inacabamento. O inacabamento do ser é próprio da experiência vital do ser humano. Ou seja, nada é absoluto. Então, o conhecimento também não é absoluto, assim como também não está acabado. Nem aquilo que aprendemos está acabado. Estamos em um processo contínuo de aprendizado. Porém, devemos reconhecer que somos seres condicionados. E é importante que a gente fique bem claro que, embora a consciência do inacabamento pense que não existe fim para aquilo que nós pensamos, aprendemos, discutimos, é necessário reconhecer que existem alguns elementos que nos condicionam a estarmos em determinadas condições do processo histórico, social, material, econômico, político, cultural, que nos deixa em determinado ponto que nos freiam a esse processo de evolução. Respeito à autonomia do ser do educando. E aqui nós temos alguns pontos importantes nessas discussões
que Paulo Freire coloca. Está principalmente na relação entre professor e aluno. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que damos uns aos outros. Então, respeitar o educando significa o respeito ao ser humano que todos temos que ter. E esse respeito à autonomia, da mesma forma que respeitamos o pai e a mãe, respeitamos os nossos colegas, respeitamos a direção da escola. Porém, numa relação educador e educando, o professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que, entre aspas, ele se põe em seu lugar, ao mais tênue exemplo que nós podemos ter, é alguém que, de alguma forma, não está respeitosamente presente à experiência formadora do educando, transgredindo assim princípios éticos da nossa própria existência. Ensinar exige bom senso. E aí esse bom senso vem numa linha tênue entre a relação entre autoridade e liberdade. E essa linha tênue faz nos confundir às vezes autoridade com autoritarismo e licença com liberdade. O bom senso sempre nos diz que é necessário respeitar a autonomia, a dignidade, a identidade do educando na prática, procurar coerência com este saber. Leva-se à criação de algumas virtudes ou qualidades que enaltecem a relação professor-aluno e valoriza essa relação. Por exemplo, digamos que você tem ali algum aluno da escola aqui. Na turma você tem 40 alunos e desses 40 alunos você tem 2, 3 alunos que são indígenas. E que a tribo dele, naquele momento, naquela data, tem uma atividade cultural que é histórica para a tribo dele. E que, por acaso, no seu calendário, a melhor data para a prova é aquela. Por que seria aquela? Será que não existe o bom senso de se rever a data por conta da expressão cultural dos seus alunos? O próprio Paulo Freire coloca que, às vezes, de nada serve, a não ser para irritar o educando e desmoralizar o discurso hipócrita do educador, falar em democracia e liberdade, mas impor ao educando a vontade arrogante do mestre. Em determinados momentos, é necessário termos bom senso.
Ensinar exige humildade, tolerância e defesa dos direitos dos estudantes. A luta dos professores em defesa de seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento importante de sua prática docente enquanto prática ética. Não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que dela faz parte. O combate em favor da dignidade da prática docente é tão parte dela, mesmo quando dela faz parte, o respeito que o professor deve ter à identidade do educando, à sua pessoa, ao seu direito de ser. E todo esse processo de humildade, tolerância e defesa dos direitos dos estudantes vem da defesa dos direitos do educador. Não existe uma relação de defesa dos direitos dos estudantes sem a defesa adequada dos direitos do próprio educador. Ensinar exige apreensão da realidade. Nossa capacidade de aprender, de que decorre de ensinar, sugere, ou mais do que isso, implica a nossa habilidade de aprender a substantivamente o objetivo aprendido e relacioná-lo com a realidade em que estamos e também está o nosso aluno. Se você não consegue ensinar a partir dos elementos da qual estão inseridos a realidade do nosso aluno, como esse aluno poderá intervir, modificar e ou recriar a sua própria realidade? Ensinar exige alegria e esperança. Ora, por que Paulo Freire coloca isso? Gente, acredito que não mais do que nós, professores, consigamos ver insistentemente a ausência de alegria e desesperança que permeia as escolas do nosso país, do nosso estado e dos nossos municípios. O envolvimento com a prática educativa, que deveria ser feito com alegria, parece, nossa, às vezes enxergamos a escola como um local de extermínio da criatividade. Paulo Freire se preocupa com o clima e a atmosfera que o espaço pedagógico se dá. Para ele, existe uma relação direta da alegria e da atividade educativa com o espaço pedagógico. Uma relação direta. E, gente, temos que ter esperança. Porque aprender, ensinar e inquietar-se com todo o momento social ao qual passamos, é necessário ter esperança. E esperança do próximo condicionante, que mudar é possível. E isso é necessário ter essa convicção.
Ninguém pode estar no mundo, nem pode estar com o mundo de uma forma neutra. É necessário pensar que, de alguma forma, nós podemos intervir na realidade e intervir na sociedade. E podemos fazer com que ela se modifique. Mas para Paulo Freire mudar é difícil. Porém, é muito possível disso acontecer. Para isso, eles nos dão uma dica. É necessário programar ou reprogramar a nossa ação político-pedagógica. Não importando o projeto político público que nós estivermos inseridos. É necessário modificar o nosso político, nosso projeto político pedagógico enquanto professores. E aí vem a cereja do bolo do projeto político, que é sempre tentar aguçar a curiosidade daquele que aprende. Próximo item. Ensinar é uma especificidade humana. Por isso exige segurança, competência profissional e generosidade. Algo que eu repito sempre, Paulo Freire, é que o professor que não leva a sério a sua formação, que não estuda, que não se esforça, não está à altura de sua tarefa, nem tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. Segurança e competência profissional são elementos claros para o processo de ensino. Mas também indispensável é a generosidade. Por quê? Embora a competência profissional e a segurança sejam elementos de extrema importância, você tem que se lembrar que você não é o dono de todo o conhecimento. Nem o aluno vai ser, nem o educando vai ser o elemento que vai vomitar tudo aquilo que você espera que ele o traga. Então, não há nada que mais inferiorize a tarefa formadora da autoridade do que a mesquinhez de se comportar como dono da verdade. Comprometimento. Não é possível atingir o exercer da atividade do magistério sem estar comprometido com ela. Não se pode ser omisso ao processo de aprendizagem. Tem e deve estar comprometido que educar significa intervir no mundo, intervir na sociedade, intervir na economia, na política, na cultura, na religião. Tudo vem a partir do processo de ensino. Mas é uma intervenção que deve vir além do conhecimento dos conteúdos ensinados ou aprendidos, mas sim também vem na busca do entendimento do aspecto crítico para que não possamos
cair no fosso das ideologias já direcionadas, que sempre tentam tirar a nossa liberdade. Que para Paulo Freire, o grande problema que se coloca ao educador é a opção democrática de como trabalhar o sentido de fazer possível de assumir eticamente a posição libertária. E como no outro ele já citava, essa liberdade com autoridade. Talvez seja um dos grandes desafios da nossa prática disciplinar em sala de aula. Como ter essa liberdade com autoridade? Talvez seja a importância de deixar claro para todos que a sua liberdade de decisão tem consequência. Por isso, ensinar também requer consciência das suas decisões. Porque uma decisão, ele pode não só modificar o ser humano, mas modificar também a sociedade, as relações humanas, a propriedade, a definição e o direito de trabalho, a terra, a educação, a saúde. E aí, quando eu começo a ter consciência de decidir, eu perco a neutralidade educacional que nós temos na escola, até porque o conceito de o trabalho é neutro, e passo a ter um direcionamento àquilo que eu penso. E aí eu me pergunto, por exemplo, a quem estará ao serviço do desmatamento? Nesse momento, podemos nos perguntar por que, mesmo em calamidade, os governos abrem o comércio? No momento em que temos maior índice saber escutar. E saber escutar enquanto professor. Por quê? Só quem escuta é que pode discutir com o outro. Como é que você pode escutar o posicionamento ou posicionar-se a partir do posicionamento do outro sem escutá-lo? Então, não tem como o educador que quer transformar a sua prática a partir daquilo que o aluno já sabe, não escutar o aluno para que possa compreender aquilo que o aluno sabe. Reconhecer a educação como ação ideológica, não como essa banalização da palavra ideologia, a qual fizeram ultimamente, mas na força da própria palavra ideologia. Não existe ser humano sem ideologia. Não existe escola sem ideologia. Não existe professor sem ideologia. Agora,
é ideologicamente matar essas ideologias vãs, sem comportamentos científicos, que não observem a natureza científica ideológica da área e que muitas vezes anestesia a mente, confunde a curiosidade, distorce os fatos, as coisas, os acontecimentos e a própria ciência, como, por exemplo, o fato do terraplanismo, os contrários às vacinas. Pergunto, será que os contrários às vacinas estão agora torcendo por uma vacina para o coronavírus? Disponibilidade para o diálogo, algo que devido à gravação, infelizmente, não conseguimos fazer. Espero fazê-lo daqui a pouquinho com todos vocês. É a coisa mais óbvia que existe. E, logicamente, para fechar como Paulo Freire, para quem o conheceu e quem não o conheceu, tem várias entrevistas dele no YouTube. Escute-o. E eu digo para todos vocês terem experiência de escutá-lo. Querer bem aos educandos. Porque não tem como você querer fazer coisas boas às pessoas se você não quiser bem a elas. Como a educação é uma ação humana, não é algo frio. Mas também não pode levar essa questão do querer bem aos educandos àquela questão piegas de querer bem. Nem tampouco acreditar que você tem que ser amigo de todos os alunos. Mas querer bem a pessoa humana significa acreditar na pessoa humana e no aspecto transformador da pessoa humana enquanto ser transformador, enquanto ser do bem. E querer bem aquilo que faz. Não tem coisa pior do que alguém que trabalha e não quer bem aquilo que faz. Bom, essa foi a obra Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire.